Utilizando os dedos da minha mão, vou lhe apresentar o plano de salvação utilizando os textos que se encontram na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Romanos, começando pelo primeiro dedo, ou seja, o polegar. Você tem que saber que todos os homens são pecadores, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E meu segundo dedo, que é o indicador, nos faz lembrar que o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A, porque o salário do pecado é a morte. O terceiro dedo, o médio, nos lembra a provisão de salvação em Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, também está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O meu quarto dedo, que é o anular, nos fala de nossa resposta, como está escrito, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Está escrito o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o último e quinto dedo é o mínimo, nos fala sobre a segurança do Filho de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E finalmente, em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 39 está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É aos que predestinou, e a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é quem condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Utilizando os dedos da minha mão, vou lhe apresentar o plano de salvação utilizando os textos que se encontram na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Romanos, ou seja, o polegar.
Você tem em Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E meu segundo dedo, que é o indicador, nos faz lembrar que o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A, porque o salário do pecado é a morte. O terceiro dedo, o médio, nos lembra a provisão de salvação em Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O meu quarto dedo, que é o anular, nos fala de nossa resposta, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Está escrito o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o último e quinto dedo é o mínimo, nos fala sobre a segurança do Filho de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.